Bom dia! Bom dia, Fabiola. Graça e paz. Bom dia. Coisa boa tá aqui. Hoje confesso que foi bem corridinho. Eu acordei bem um pouco antes das 5. Mas a gente fica tão envolvida com a palavra de Deus. Eu me envolvi aqui com a palavra, me empolguei aqui com a palavra. Bom dia, Nesilma, Verônica, sejam bem-vindas. Vão entrando aí, mulheres de Deus. Vão entrando aí, né, nesse devocional. Mulheres, irmãs, devocional não significa necessariamente que seja, né, algo que aconteça pela manhã. Devocional não é um matutino, né? Devocional não é um culto que necessariamente aconteça, né, no horário da manhã. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, né, no começo dessa manhã. Nós estamos aqui, né, declarando que só o Senhor é Deus sobre esse dia. Nós estamos aqui declarando que Ele é Pai, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele, o Espírito Santo de Deus, o mestre da nossa nova natureza, essa pessoa, né, que já está aqui presente, que já está aí presente na sua vida, na sua casa, que enquanto você dormia, te guardava, né, enquanto você repousava, descansava, o Espírito Santo de Deus estava guardando você, guardando o seu sono. Núbia, seja bem-vinda, minha querida. Então, como eu disse aqui, um devocional não é necessariamente um período que você tira da sua manhã. Mas o devocional é um período especial, né, do qual você vai tirar, né, em qualquer hora do seu dia, ainda que nós que vivemos no Espírito, nós temos a consciência de que nós estamos em todo o tempo na presença de Deus. E que em todo o tempo nós estamos, né, ligados com o Senhor, como diz a palavra do Senhor, sendo um só Espírito com Ele. Nós que cremos e nascemos de novo, possuímos a nova natureza, né, a nova natureza, o novo, né, essa nova vestimenta do Espírito Santo. Nós sabemos que em todo tempo, Dani, bom dia, seja bem-vinda. Em todo tempo nós temos, né, comunhão, nós estamos plugadas, nós estamos conectadas com o Espírito Santo de Deus. Em todo tempo nós estamos orando em todo tempo no Espírito. Ainda que eu creio, né, tem sido uma nota muito forte no meu coração, que esse é um tempo de oração. Esse é um tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Esse é um tempo de nós nos voltarmos para Ele em oração, né, em meditação da palavra, né, nós voltarmos para Ele na adoração, no louvor. Louvado seja Deus porque você está aqui. Louvado seja Deus porque você, né, se propôs a estar aqui. Levantou da sua cama, não sei se você já está no seu trabalho, ou você, né, daqui a pouco já vai estar. Mas, irmãos, existe algo muito especial em amanhecer o dia na presença de Deus. Olha, eu tenho experimentado disso já há algum tempo, né, de estar na presença de Deus no amanhecer do dia. E eu quero dizer para você que os meus dias têm sido dias, né, especiais. Deus tem estado presente e Ele está mesmo para todo aquele que nele crê, todo aquele, né, que espera nele. A live de terça-feira foi muito maravilhosa. Quero aqui agradecer a vocês que entraram em contato comigo, né, mulheres que testemunharam assim grandemente do que Deus falou aqui, na simplicidade, né, irmãos, da palavra, da fé, da presença do Senhor, né? Nós estamos falando aqui em Gênesis 41, no versículo 51, né? Quando José ali coabita com a sua mulher ali no Egito, com aquela egípcia, né? E ele tem aqueles 2 filhos, né? A Bíblia diz que ele dá o nome do primeiro filho Manassés,
que significa esquecendo, né? Esqueci de todo o mal que eu passei, né? De todo o mal que eu vivi. Aqui na NBT fala assim: ele me fez esquecer. Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades e de toda a família do meu pai. Esse foi o primeiro filho, né, de José, do qual ele, né, declarou esse nome, declarou sobre a vida dele, né, coisas a respeito da vida dele. Você sabe, irmão, que quando eu meditava sobre essa palavra, e principalmente sobre essa segunda parte, né, sobre o nascimento desse segundo filho, e a profecia, né, que José ali lançou sobre a vida desse segundo filho, né, e a Bíblia diz aqui que José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Irmãos, eu fiquei um pouco maravilhada, assim, Deus me trouxe uma luz, né, sobre a capacidade, né, a fé, a esperança, né, o regozijo de José, né, a tranquilidade, um coração curado, né, um homem que não deixa com que a mágoa, com que o ressentimento tomasse conta do coração dele. E ele pôde se expressar assim, né? Ele pôde se expressar tão fortemente através da dedicação do nascimento daqueles filhos, dando para ele nomes que falavam, né, do lugar aonde José estava, né, na vida dele. E aqui eu vou parafrasear aqui em espírito, mas aqui nós sabemos, né, que José não era um homem que possuía a nova natureza, né? O Espírito Santo ainda não havia descido, Pentecostes ainda não havia acontecido. Mas a bênção do Senhor estava sobre José, irmãos. A prosperidade, a provisão, a mão do Senhor estava sobre José, né? E Deus ali, por meio daquele sonho, no começo da história, conta, né, detalhes para José do que viria à frente dele, ao futuro dele. E eu fico muito maravilhada de ver a capacidade. Irmãos, eu digo a você que eu até me emociono quando eu medito assim fortemente, né, em tudo que aconteceu na vida dele, né, nas várias etapas que aquele homem, né, de Deus, que aquele homem, né, filho de Jacó, que veio a se tornar Israel, o filho de Jacó, que veio a se chamar Israel, o homem que estava debaixo da bênção do Senhor, um filho que estava debaixo da bênção do Senhor, um homem a qual Deus escolheu, né, investiu pesado nele. Eu olho para a vida de José e vejo um grande investimento de Deus na vida dele, ainda que ele não foi poupado de viver os processos, né, muitas vezes doloridos e difíceis que a própria vida de todos nós possui, né? Todos nós possuímos dificuldades na vida. Todos nós sabemos como é desafiador viver. E aqui eu não quero nem fazer menção do diabo, de Satanás. Eu quero aqui dizer para você que a vida, né, esse viver hoje, essa existência aqui, né, humana, principalmente nesse tempo do qual nós temos vivido, né, de tanta superficialidade, de tanta futilidade, não tem sido fácil, irmãos. Sobreviver, viver e sobreviver nesse tempo. Mas José vem, né, sendo esse personagem tão inspirador da qual a Bíblia faz menção. E aqui, antes da gente falar, eu queria que você voltasse um pouquinho aqui no capítulo 39 de Gênesis. Queria ler um pouquinho aqui para você. O título aqui fala sobre José na casa de Potifar, né, que foi quando, né, José... Olha só, vou ler aqui para vocês um pouquinho. E você vai entender, né, como José, ele operou, né, no espírito
Ele operou mesmo não tendo o Espírito dentro. Mesmo não tendo o Espírito dentro dele. Mas nós podemos ver claramente, né, as expressões da presença de Deus fora dele. Por meio de uma palavra, né, por meio de uma visão, de um sonho. Por meio da esperança, da fé. Por meio daquilo que ele recebeu de Deus por meio de um sonho. E aquilo, né, ele se firmou naquele sonho. Ele se firmou ali até mesmo sem entender, irmãos. Porque eu penso eu, no meu entendimento, que José, ele demorou a entender. Ele não entendeu, assim, ele talvez não coligou, né, em alguns momentos de dificuldade, de desprezo, de rejeição, de perseguição, de prisão, né, que tudo aquilo estava coligado com aquele sonho, com aquela visão do qual Deus tinha dado para ele, acerca dele mesmo, acerca da família, acerca do futuro, né, que o aguardava. Então eu tenho isso comigo. Que eu acho que de acordo com o que ele foi vivendo, com que as coisas foram acontecendo, aquelas verdades, né, de Deus foram se tornando verdade na vida dele. E aqui no capítulo 39, né, que antecede o capítulo do qual nós estamos aqui, né, fazendo esse devocional, essa live, e eu sei que hoje Deus tem algo a fazer aqui muito especial. E eu já quero assim antecipar para você que o Senhor, ele é o Deus da provisão. Deus é o Deus que te faz prosperar. A bênção do Senhor está sobre mim, está sobre a minha casa, está sobre a minha família, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. E o Senhor, ele te faz prosperar. Não importa se o que você está vivendo é aflição, é dor, é dificuldade, é perda. Mas eu quero te dizer que deste lugar haverá uma provisão sobrenatural de Deus para você, nas suas emoções. Haverá uma provisão de Deus, está havendo, haverá não, está havendo, nesse exato momento, a graça de Deus está sobre a sua vida, a sua casa, os seus projetos, a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos. Se você ainda não é solteiro, se você ainda não é casado, você ainda é uma moça solteira, um rapaz solteiro, né? A bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Sabe, não saia desse lugar. Ainda que tudo fique difícil, né? E aqui eu quero profetizar um dia diferente na sua vida. Eu quero profetizar aqui na sua vida que você ultrapasse essas portas que já estão abertas para você. Que você seja encorajado, ousado e passe pelas portas que o Senhor já abriu para você. Seja ousada no seu falar, seja ousada, sabe, no id do Senhor hoje. Sabe, o Senhor está trazendo aqui um fortalecimento diferente aqui. Antes de ontem, Deus falou fortemente no meu coração, irmãos. Eu confesso a vocês que eu chorei na presença do Senhor. E aqui a gente fala, eu estou falando para vocês que eu chorei, não é como uma forma dramática, não, tá? De me expressar, não. Mas eu chorei na presença de Deus, por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus que veio sobre a minha vida, sabe? Trazendo realidades espirituais, clareza, né? Provisão nas minhas emoções. E eu tenho dias que eu tenho meditado, né, no livro de Hebreus. Eu sempre estou ali no livro de Hebreus, é incrível. Eu ando na Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus sempre está me levando ali no livro de Hebreus. E meditando ali, eu tinha ouvido uma palavra. E aí logo, né, eu terminei de ouvir aquela palavra e eu fui meditar no livro de Hebreus e Deus falou comigo. Né, porque nós temos essa necessidade, porque nós seres humanos temos uma necessidade tão grande de ser forte, de nos mantermos fortes. Por quê, irmãos? Porque será que nós sempre estamos querendo, né, transparecer para os outros, para nós mesmos, aonde quer que a gente vá, que nós somos fortes. Que nós somos fortes. Que nós somos fortes. Né? E temos uma necessidade de nos manter forte mediante a situação. Se a palavra de Deus, né? Se o Espírito Santo nos instrui, né? Que é durante os momentos das nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É quando eu estou fraco
que eu possa experimentar do poder de Deus na minha vida. É quando você está fraca. É quando você não vê, sabe? É quando você muitas vezes não tem força nem física para se levantar da sua cama. Que você precisa se lembrar e que o Espírito Santo te faça te lembrar. Que esse dia de hoje, chamado quinta-feira, 18 de março, que o Espírito Santo te traga a memória, te faça lembrar que você é um espírito. Sabe? Que ainda que você esteja fraco, que ainda que você tenha todos os motivos para estar fraco, mas é na fraqueza do seu ser que manifesta o poder de Deus. São nos dias das aflições, são nas perdas, no luto. Sabe, se você tem enfrentado um luto, você que perdeu um ente querido, né, e tá muito difícil para você prosseguir. Você que talvez tenha acordado e tem pensado, o que vai ser da minha vida agora? Sabe, o Senhor diz para você aqui, por meio do Espírito Santo de Deus, saiba que o meu espírito, né, o meu poder está se aperfeiçoando na sua fraqueza. E aí a gente vê aqui, né, voltando aqui para a palavra do capítulo 39, José na casa de Potifar. Eu vou ler aqui um pouquinho para você. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão do guarda de Faraó, o rei do Egito. O guarda de Faraó, o rei do Egito. Versículo 2. O Senhor estava com José. José havia sido vendido, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Versículo 3. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, versículo 4, nomeou José, então, seu assistente pessoal. Olha só, irmãos. Era de glória em glória. Era de fé em fé. Era de degrau em degrau. Era pouco a pouco, né? É como diz a Bíblia, era preceito sobre preceito. Satisfeito com isso, então, nomeou José como seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Esse homem parecia preso, irmãos. Esse homem parecia escravo, ainda que ele fosse, ainda que literalmente José estava ali, né, escravo, vendido. Talvez ainda muito sensível com tudo que lhe havia acontecido, né, por meio da vida dos irmãos dele, dos parentes dele. Mas este homem prosperava. Este homem crescia. O nome deste homem se tornava conhecido. A bênção do Senhor se tornava cada dia mais relevante na vida de José. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. E aqui a gente vê claramente, irmãos, né, que José havia passado por aquele primeiro momento da vida dele. Ainda que, penso eu, que não havia acontecido com ele uma amnésia. Porque muitas vezes a gente acha que esquecer é sofrer amnésia. Não é, irmãos. Esquecer é deixar para trás. Esquecer é fazer como José fez aqui e viveu. Ele não deixou com que o coração dele se amargurasse. A confiança que ele tinha em Deus, né, a palavra de Deus que estava sobre ele, a bênção de Deus que estava sobre ele, fazia com que ele prosperava. E de acordo com que, né, depois de toda essa primeira parte, né, da traição, da perseguição, da venda, né, de dado como morto, nós vemos José aqui vivendo um novo momento, ainda como escravo, ainda numa situação difícil, ainda ali, né, subjugado pelo guarda de Faraó,
Mas o que eu não posso deixar de ver, irmãos, é que o poder de Deus, com toda certeza, se aperfeiçoava nas fraquezas de José. E ainda que ele não sofresse uma amnésia do que havia acontecido com ele. E eu quero dizer aqui para você, esquecer não é sofrer uma amnésia. E talvez isso tenha sido uma dificuldade para você. Porque aí você espera que você sofra uma amnésia para que você continue, segue em frente. Mas a Bíblia diz, e nós lemos aqui, né, na live de terça-feira, nesse devocional especial aqui pela manhã, e eu espero que a gente continue com esse devocional aqui pela manhã, nas terças e nas quintas, né? Que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Isso não significa, irmãos, que você vai sofrer uma amnésia. Mas o que garante para você, o que a presença de Deus garante para você nesse dia de hoje, é que a bênção do Senhor está sobre você. E se você continuar firme, firmado, e se você fizer dos seus primeiros momentos do seu dia, e se você estiver consciente que no seu deitar e no seu levantar, o Espírito Santo de Deus está com você. E que aonde quer que você vá, a bênção do Senhor vai com você. E que ainda que você esteja em dias de aflições, atravessando, né, desafios em áreas da sua vida, Deus vai te fazer prosperar. Deus está fazendo pessoas prosperar aqui. Deus tem me feito prosperar aonde quer que Ele tenha me levado, irmãos. É algo assim sobrenatural. Com muita humildade, eu testemunho isso para vocês. É como se a própria presença de Deus chegasse, fosse na minha frente. Eu tenho experimentado isso, sabe? E o que não tinha a menor condição de acontecer, acontece. Isso não é porque eu sou mais abençoada do que vocês, porque eu tenho talvez um chamado. Não, irmãos. Isso é porque eu sou serva do Altíssimo, filha amada do Senhor, e essa realidade, essa verdade, ela se tornou uma realidade dentro de mim. E debaixo dessa realidade eu tenho caminhado, e aqui eu inspiro você. E eu motivo você, sabe, a confiar em Deus. Persistir, prosseguir, confiando no Senhor. Que como assim Deus tem te feito esquecer, e tem me feito esquecer das coisas que para trás, né, ficaram. Das coisas do tempo da escravidão, do tempo da vergonha, do tempo da humilhação, do tempo da rejeição. Sabe, do tempo que ninguém queria ficar perto de você, ninguém queria ser sua amiga. Será que só eu aqui passei por momentos assim e ainda passo? Sabe, Deus, você não vai sofrer uma amnésia. Essas coisas vão ser como foi aqui para José, em Gênesis 51, 41. A expressão da gratidão. Não de um espírito amargurado, mas a expressão da gratidão, de você reconhecer, sabe? E tamanha foi a gratidão, irmãos, do coração de José, que ele escolheu expressar essas coisas sobre a vida dele no nome dos filhos dele. Isso é muito tremendo. Isso é muito sobrenatural. Isso é muito verdadeiro. E aí a gente lê aqui novamente, né? No versículo 51 de Gênesis 41, 51. 52. José chamou seu segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Sabe que Neemias, no capítulo 2, do versículo 20, né, do livro de Neemias, este homem também, que tem muitas semelhanças, né, com José, no quesito restauração, no quesito, né, ter sido chamado para uma obra, né, no palácio. Ele também era copeiro do rei.
você vai ver que em determinado momento, né, daquela situação ali onde Neemias estava vivendo, né, onde ele havia recebido a autoridade, onde a presença de Deus deu para ele autoridade, deu cartas, né, Deus validou a ida de Neemias ali, restaurar, né, a terra dele que estava, né, assolada. Neemias também diz aqui no versículo 2, né, no capítulo 2, no versículo 20. O Deus dos céus, quando ele foi questionado ali, quando situações se opuseram ali àquela restauração, ao momento que Neemias vivia ali, né, que ele precisou, né, reunir forças. E eu não penso que só força humana, não, forças também, né, dele mesmo, para que ele se achegasse ali, né, e debaixo dessa bênção, assim como José, né, prosperar ali naquela restauração daquela cidade que estava assolada. E a Bíblia diz, ele diz, o Deus dos céus, diz Neemias, é quem nos faz prosperar. E o que é prosperar, irmãos? Prosperar é enriquecer-se, desenvolver-se, adiantar-se, progredir, sabe, andar para frente. Prosperar significa vencer, significa superar, né? E aqui a gente sabe que José, ele aconteceu tudo isso com ele. Ele enriqueceu, ele desenvolveu, né, o processo do qual José passou, fez dele um homem preparado para se assentar no lugar que Deus tinha para ele. Então, por isso, irmãos, que eu penso que quando Tiago fala, ali na palavra dele, tende de motivo de grande alegria quando passardes por provações. Porque isso vai fortalecer sua fé, né? Isso vai desenvolver sua capacidade de fé. Isso vai desenvolver o seu relacionamento com o Pai. Isso vai fazer com que você cresça, que você evolua, que você progrida, que você se desenvolva, que você se torne uma mulher preparada, que você se torne uma mulher sábia, que você se torne cada dia mais cheia da sabedoria de Deus, né? Que você se torne a mulher que Provérbios 31 diz, né? A mulher... agora me fugiu aqui a palavra. Virtuosa. Uma mulher virtuosa. Isso é prosperar. Isso é prosperar. E talvez por mais duro que tem sido o seu dia a dia, sabe, por mais difícil que tem sido acordar e às vezes ir dormir com situações que aparentemente não mudam, mas eu quero aqui trazer para você, que você olhe, que você feche os seus olhos nesses momentos. E que você comece a ver a prosperidade, a provisão de Deus, ainda que ela também seja financeira na sua vida. Ainda que provisão também seja enriquecer. Entenda isso. Enriquecer. Você precisa entender que enriquecimento não é só coisas materiais. Ainda que coisas materiais, né, sejam a forma, né, monetária como Deus, né, mostra, transborda da minha vida e da sua vida, da presença dele, da fidelidade dele, do caráter imutável de Deus na sua vida. Hoje, quando eu orava aqui, né, bem cedo, irmãos, eu tenho acordado bem cedo. Eu tive um propósito de acordar às 5 horas da manhã, mas isso já vem, né? Eu tenho acordado bem antes das 5, né? E esse período de oração, de adoração, ele tem sido assim, irmãos, meu Deus, tem sido um derramar do Senhor na minha vida. E aqui eu não quero trazer uma lei sobre vocês não, tá? Eu fui dirigida pelo Espírito Santo. É quando a minha casa dorme, é quando a minha casa está calma, é quando todos estão dormindo, é quando eu tenho um devocional, é quando eu tenho um tempo de qualidade, é quando eu tenho um tempo de intimidade com meu Pai. É quando eu me deleito nele, sabe? E ele vem satisfazendo os desejos do meu coração, me respondendo,
né? Trazendo palavras, entendimentos para a minha vida. Para que eu possa, né, começar meu dia, né, totalmente preparada, dirigida, né, fortalecida. E muitos desses dias, irmãos, eu digo para você, eu estou fraca, né? Eu estou assim, às vezes pensativa, eu estou muitas vezes até, né? Não digo preocupada, não, mas assim, né? Tenta vir sobre mim uma ansiedade, né? As coisas, as pressões sobrevêm sobre mim. E às vezes os questionamentos vêm mesmo. Quem aqui não se sente questionando, né, sua própria vida? Se está no caminho certo? Se o que está fazendo é certo? Irmãos, não se prenda no que é certo e errado. Outra coisa que eu tenho caminhado no Senhor. Em Deus não existe certo e errado, irmãos. Eu sei que isso vai parecer uma heresia para você. Mas que o Espírito Santo de Deus traga revelação para você sobre isso. Sobre certo e errado. Sabe, esse linear de certo e errado tem nos feito, sabe, carregar julgos. Tem deixado com que as pressões, sabe, nos suguem. Suguem a nossa paz, nossa alegria. Não, irmãos. Receba, você recebeu a paz. Mas não é a paz que esse mundo dá. É a paz que Deus dá. É a paz que Deus dá. Não a paz que esse mundo dá. É a paz que Deus dá. É a paz que excede todo entendimento. E aqui a gente vê, irmãos, né? A gente vê a fidelidade de Deus. A gente vê um homem que foi processado, mas que ao mesmo tempo foi curado. Processado e curado, José. A gente vê um homem do qual a presença de Deus estava sobre ele, mas isso não o impediu de atravessar por dias difíceis na vida. Sabe, às vezes eu tenho que dar umas sacudidas assim em alguns irmãos e algumas mulheres, sabe? Porque vivem uma vida assim meio que... Como que eu vou te dizer, assim, para me usar aqui o termo... ilusórios. Né? Deus, ele nos deu clareza. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá clareza. Ele traz verdades para nós. Ele nos guia às verdades. Sabe? Nos tira das ilusões. Sabe que a religião, que falsos mestres tentam trazer sobre nós. Irmãos, viver é uma coisa complicada. Ainda que viver cheio da presença de Deus é uma coisa muito boa. Você vive alegre, você vive satisfeito, né? Você aprende como o segredo de Paulo de estar contente em toda e qualquer situação. Mas viver, irmãos, é desafiador. Crescer, avançar, prosperar, desenvolver-se, como a gente leu aqui, adiantar-se, enriquecer é uma coisa que leva tempo. Não é um pó de pirim-pim-pim. Não é porque você é filha amada do Senhor que coisas difíceis não te acontecem. Que você não tem que lidar com situações muitas vezes trágicas. Essa semana uma irmã me contou um testemunho aqui. Misericórdia, irmãos. Trágico. Terrível. Mas eu sei, porque sei, irmãos, que a presença de Deus está sobre ela. Não sei se ela está aí. Mas eu sei, porque sei. Sabe, o Espírito Santo trouxe uma tranquilidade no meu coração. Ela está lá. Ela está lá. E eu estou representado por ela ali no meio daquela tragédia. E no meio daquela tragédia, eu vou usá-la para trazer conforto, para trazer consolo, para trazer sabedoria, paz, mediador. Talvez Deus tenha te levantado, você tem estado em lugares, mas você não tem percebido. Mas a presença de Deus que está em você tem te feito prosperar neste lugar. Sabe, tem feito essa empresa que você trabalha crescer. Essa casa, como disse aqui, como nós lemos aqui no capítulo anterior aqui, no 39. É a presença de Deus que está em você, irmãos.
que vai trazer, que tem trago, é a presença de Deus que está sobre a minha vida, que tem feito a diferença. Não é as minhas capacitações, acredite em mim. E olha que eu tenho muitas capacitações. E olha que eu posso aqui humildemente dizer, né, diz que não é bom a gente falar de nós mesmos, mas a gente às vezes precisa saber quem a gente é. Né? E graças a Deus, eu sou uma mulher muito inteligente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu confesso a vocês que na maioria das situações aonde, né, eu preciso exercer, né, minha inteligência, ela não me ajuda em nada, irmãos. Ah, se não fosse a sabedoria do Espírito Santo em mim. Ah, se não fosse a presença do Espírito Santo da verdade em mim. Ah, se não fosse a presença de Deus em mim. Que no meio da minha aflição me faz prosperar. Ah, se não fosse a presença do Espírito Santo hoje na sua vida. Ah, se não fosse o conhecimento da palavra, de quem Jesus é, da fé que você tem desenvolvido nele, da confiança plena. Ai, se não fosse essa perseverança que te trouxe até aqui. Porque até aqui o Senhor tem sido fiel com você, irmãos. Até aqui o Senhor tem abençoado você. Ainda que você tenha atravessado vales, né, e montes. Mas a presença de Deus está com você. E Efraim foi isso. Efraim foi a expressão. Isso para mim é muito glorioso, irmãos. Eu chego nesse nível, meu Deus, de alguém tão saturado da presença, do amor, da gratidão de Deus, que foi capaz de expressar, depois de 13 anos, num processo muito duro de escravidão, de humilhação, de abandono familiar, de abusos de diversos tipos, pôde expressar num dos momentos mais felizes da vida dele, que é o nascimento de um filho. Talvez você saiba o que é isso, né? Um dos momentos mais felizes da vida de uma mãe é quando, né, aquela criança é tirada de dentro de nós e a gente, né, olha aquele rostinho ali, aquilo parece que é câmera lenta. Aquela imagem fica marcada para sempre no nosso coração. E tudo que a gente quer como uma mãe, né, é as melhores coisas de Deus para aquele filho. E pensa bem, no melhor momento da vida de José, no nascimento, né, daqueles 2 filhos, ele ali teve essa capacidade que só pode ter vindo de Deus para ele, por causa da presença de Deus que estava sobre ele, de expressar por meio do nome daqueles filhos, né, a vitória dele. A vitória dele. O primeiro, ele disse, chamará Manassés, porque Deus me fez esquecer. Né? Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades e da família do meu pai, que tanto me fez mal. Deus me fez esquecer de todas as palavras duras, de tudo que eu vi eles planejarem e realizarem contra mim. Deus me fez esquecer. Por causa disso, eu coloco sobre este filho, o primogênito, Manassés. E sobre o segundo filho, eu chamo Efraim. Oh, gratidão, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como nós somos gratos pela salvação. Como nós somos gratos, Pai, pela sua presença em nós. E nessa manhã, aqui, né, nesse devocional, junto das minhas irmãs, que assiste aqui ao vivo comigo, e você também que está assistindo esse devocional agora, depois, nesse momento especial com Deus, que hoje está sendo aqui pela manhã. Que eu também, Senhor Jesus, possa andar, que as minhas irmãs, que a Daniele, o Sérgio, que aqui tá, a Denise,
né, a irmã Nesilma, também possa andar nesse lugar alto de gratidão. Aonde, no melhor momento da vida, você possa, sem nenhum rancor, nenhuma amargura no seu coração, com o seu coração, com as suas emoções, com a sua mente renovada pela presença do Espírito Santo de Deus, possa, né, agradecer, como José fez aqui, dando nome aos filhos dele, né, como testemunho do que ele havia vencido, vivido e vencido. Aleluia, Leia. Aleluia. Sabe que antes um pouco, quando eu estava aqui, né, o Senhor disse, me fez lembrar, né, do profeta Ezequiel. Eu vou abrir aqui em Ezequiel 36, que diz assim, aleluia. Ah, a presença de Deus está aqui, irmãos. Que coisa tremenda. O Espírito Santo de Deus está aqui, nesse simples devocional, nessa simples comunhão aqui, de nós com o Espírito, com a palavra, de nós umas com as outras. E eu sei que o seu dia hoje será um dia de surpresas e presentes de Deus, sabe? Creia e verás a glória do Senhor. E Ezequiel, capítulo 36, né, versículo 26, uma palavra tão conhecida, mas que hoje trouxe um peso de glória diferente para o meu coração aqui, no meu devocional aqui, com o Senhor antes dessa live. Que diz assim, profetizou Ezequiel, né, o profeta, tão conhecido, né? O profeta Ezequiel, um homem de visão, né? Um homem que teve visão sobrenatural do que nós iríamos viver agora, né? Debaixo da dispensação da graça, depois de Pentecostes. Ezequiel, esse homem que teve clareza do que Deus mostrava para ele, disse assim no versículo 26 de Ezequiel 36. Eu lhe darei um novo coração e colocarei em vocês um espírito, um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, está aqui de espírito de letra maiúscula. Tirarei de vocês, repetindo, colocareis em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, quer dizer, sua velha natureza, a sua velha maneira de pensar, aquela natureza de Adão. E lhe darei um coração de carne, e lhe darei o meu coração, diz o Senhor. E lhe darei o meu espírito, porei dentro de vocês o meu espírito, o versículo 27 de Ezequiel 36, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer todos os meus estatutos. Verdadeiramente, Ele é o único que pode transformar o coração de pedra em coração de carne. Ele, somente Ele, por meio de Jesus Cristo, Deus derramou do seu Espírito, por meio da morte de Jesus Cristo naquela cruz. E foi só Ele pôde trocar, né, o nosso coração que antes era de pedra, que não tinha o Espírito Santo, que não vivia nessa unidade, nessa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas Ele veio e trouxe, né? Ezequiel aqui profetizou que Ele, né, tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Eu quero dizer aqui para algumas mulheres específicas aqui. E eu vou dizer aqui para uma mulher específica. Você que tem orado para a conversão do seu marido. Você que tem orado para que o seu marido volte para os caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é quem vai realizar essa obra. Apenas confia no Senhor, continua, sabe, orando
louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E continue sendo essa mulher, sabe, que testemunha das coisas de Deus e da presença de Deus. Deus está te fazendo prosperar na terra da sua aflição. Sabe, Deus está fazendo você prosperar dentro dessa casa, nesse casamento. Deus está restaurando o que havia morrido. Deus está trazendo vida para o que estava morto. Ontem, não sei quem assistiu a live aqui do apóstolo Heber, mas em determinado momento da live, Deus usou ele no espírito profético, aonde ele disse: Deus está levantando o corpo de Cristo. Irmãos, Deus está levantando o corpo de Cristo na multiforme sabedoria do Espírito. Esteja atenta, é um tempo de oração, é um tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Para que a gente esteja, sabe, como aquelas, né, aquelas virgens, atentas, com as nossas, né, lamparinas cheias do óleo, preparadas para a grande obra que o Senhor está a realizar. E eu volto a dizer, Deus está nesse negócio com você, mulher. Não desista de orar pelo seu marido, não desista de orar por esse filho, não desista de orar por esse genro, não desista de orar por esse irmão que está no álcool, sabe? Não desista. O Senhor é aquele Deus, o Pai, por meio do Espírito Santo de Deus, é quem vai resolver essa situação para você. Deus está te fazendo prosperar, crescer, desenvolver-se, prosseguir, permanecer, enriquecer. Estratégias estão sendo te dadas. Estratégias. Deus dá estratégias para que os filhos dele, para que os servos dele enriqueçam na terra. Acredite no que eu estou dizendo para você. E aí, quando a gente pensa sobre essa profecia de Ezequiel, né, que Deus é aquele que transforma, que tira coração de pedra e coloca coração de carne. Deus é aquele que te dá um novo nascimento. Você nasce de novo no Espírito. E aí diz assim a palavra, aqui em Hebreus capítulo 10, eu acho, 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com meu povo. Porém minhas leis em seu coração, aleluia! Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, e as escreverei em sua mente. Ele colocará o seu espírito no espírito do homem e colocará em seu coração as suas leis, e as escreverei na sua mente. Do seu coração isso será renovado para a sua mente, e através da sua boca você vai declarar. E acrescenta: e nunca mais, olha aí de novo, ó, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e de seus atos de desobediência. Irmãos,
O Senhor é Deus, Ele é soberano. E assim como Ele foi com José, excelente mais Ele será conosco. Porque sobre nós estamos debaixo da graça, debaixo da dispensação da graça, aonde o Espírito Santo de Deus vai conosco até o fim. Então que esse momento aqui, essa terça e essa quinta-feira, Deus possa, e eu sei que Ele estabeleceu verdades espirituais no meu coração, mas também estabeleceu verdades espirituais no seu coração, te fazendo esquecer das coisas que para trás ficam, te fazendo esquecer de todas as dificuldades que você passou até aqui e de todas as pessoas que foram envolvidas nesse processo tão difícil que te trouxe até aqui. Mas também fazendo fluir de você a gratidão necessária, que te faz reconhecer que no meio de toda a aflição da sua vida, que no meio de todas as perseguições, que sobre todas estas coisas dos quais todos nós somos expostos no nosso viver cotidiano da vida normal, entendeu? Da vida normal, irmãos, da vida humana, dessa existência humana aqui. Nós prosseguimos, nós avançamos. Deus tem falado tanto, né? De uma nova estação, de uma nova roupagem. Então feche, sabe, de uma vez por toda, este capítulo da sua vida. E recomece agora mesmo, com gratidão no seu coração. Feche, resolva fechar este capítulo da sua vida. Entenda, esquecer não é sofrer amnésia. Não é que você não vai se lembrar de algumas coisas que você passou que foram muito doloridas. Você vai se lembrar. Mas elas não te causarão dano, dor, nem nenhuma amargura. Pelo contrário. Quando essas coisas vierem sobre você, você vai rapidamente se lembrar. Mas foi nessas situações, foi por causa do que eu vivi, que hoje eu sou quem eu sou. Foi por causa do poder de Deus que se aperfeiçoou nos dias das minhas maiores fraquezas, que eu me tornei quem eu tenho me tornado. Em nome de Jesus, mulheres de Deus, nessa quinta-feira, que você hoje tenha um dia esplendoroso. Essa é a palavra que o Espírito Santo traz aqui para mim. Esplendoroso. Meu Deus, é algo muito de Deus. Que você viva um dia esplendoroso, cheio da presença de Deus. Que você o reconheça cada detalhe do seu dia. Que você não perca tempo, mas que você louve e o adore em todo o tempo da sua vida. Aqui no Salmo 118, vocês já viram que eu gosto muito do Salmo, né? O Salmo sempre está presente na minha vida. Aqui no Salmo 118, vamos lá, vamos ver se eu vou achar aqui rapidinho. Antes, pra gente terminar com esse Salmo, com esse. Aleluia. Sempre tem mais. Sempre tem algo mais de Deus ainda pra gente falar. A palavra de Deus, né? A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Todas as manhãs, as misericórdias de Deus, elas se renovam na nossa vida. Essa é uma palavra tão dita, tão conhecida, mas ela também precisa ser vivida. Todas as manhãs, as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida. E olha só o que diz aqui o Salmo 118. Deu uma soluçada aqui, gente, desculpa. No versículo 1, eu vou pular aqui pro versículo 19. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós começamos essa live na terça-feira dizendo: provai e vede que Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom.
Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E seu amor dura para sempre. Que essa palavra fique hoje na tábua do seu coração, nas paredes do seu coração. Que você escreva essa palavra na sua geladeira, no banheiro, no espelho do seu banheiro. Que você declare essa palavra, que essa verdade seja revelada para o seu coração. Aí aqui no 118, no versículo 19, diz: abram para mim as portas por onde entram os justos. Por onde entra você. Abre para mim as portas por onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor. E os justos entram por elas. Eu te dou graças porque respondeste à minha oração. Dá graças ao Senhor. Comemora antes. Celebra. Porque Ele respondeu à sua oração. E me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor. Como que pode? Aquele que eles rejeitaram. Aquele que foi vendido como escravo. Aquele do qual deram como morto. Aquele que foi preso no calabouço de Faraó. A pedra que eles rejeitaram. Jesus Cristo, aquele que eles rejeitaram, veio a se tornar pedra angular. Veio a se tornar o principal deles. Veio se tornar o Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veio se tornar governador do Egito, José. Isso é obra do Senhor. E é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez. 24, versículo. Nele nos alegramos e nos exultaremos. O Senhor, por favor, ó Senhor, por favor, salva-nos. O Senhor dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós o abençoamos da casa do Senhor. Mulheres, nesse sábado, por uma direção do Espírito Santo de Deus, até ontem eu achava que eu ia fazer live sábado. Mas nesse sábado eu não vou fazer a live. Nossa live vai ficar com esses 2 devocionais essa semana de terça e hoje. Então, se você puder avisar que nesse sábado nós não vamos fazer live. Vamos continuar com esse devocional terça e quinta às 7 da manhã. Amém? Espero que vocês se alegrem comigo. Eu estou em paz, em plena paz e muita alegria em estar aqui com vocês, né? Até quando o Senhor assim determinar. Nas terças, 7 da manhã e nas quintas-feiras, às 7 da manhã. Ainda que eu possa, assim, entrar aqui em qualquer momento para trazer uma palavra, né, do coração do Senhor para vocês. Mas que o nosso encontro marcado seja nas terças e nas quintas, né, às 7 da manhã. O que vocês acham? Espero que vocês se alegrem. E vocês que não podem assistir essa live às 7 da manhã, assistam depois, na hora do almoço, no almoço de vocês. Eu sei que Deus, em todo tempo, em todo o seu dia, vai falar com vocês. Deus abençoe vocês. Rita de Cássia, foi ótimo, né? Uma direção tremenda de Deus. E eu me submeti, irmãos. E eu posso testemunhar para vocês que eu recebi muito. Ah, como eu tenho recebido do Senhor. E como é bom começar os nossos dias. Sabe? Que o Senhor te leve. Que bom, Rita de Cássia. Glória a Deus. Muitas aqui também falaram comigo, falam no privado. E eu me alegro muito, eu me sinto muito honrada por ter vocês, né? Na companhia do Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir a Jéssica para fazer um banner para mim, para a gente fazer essa chamada. E eu sei aqui que aquilo que é de Deus, aqui na simplicidade da fé, né? Mediante o Espírito Santo de Deus, eu me proponho aqui a estar aqui para declarar, para profetizar, para liberar sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre o lar de vocês. Que vocês tenham um final de semana abençoadíssimo. Sabe? Compartilhe dessa palavra com outras mulheres, irmãos. Às vezes, não sabe?
uma palavra, um compartilhamento, né, pode trazer salvação para a vida de uma pessoa, socorro para a vida de alguém. Não subestime, sabe? Não se subestime naquilo que você pode ser bênção de Deus na vida dos irmãos. Então eu conto com vocês, Dani. Glória a Deus, né, Dani? Eu conto com vocês para me ajudar, então, nessa divulgação, até o banner ficar pronto, tá bom? Então, nós não estaremos mais nas lives às 17 horas. Mas nós estaremos nas terças e nas quintas, às 7 da manhã, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastora Maria da Cruz, minha querida. E eu sigo firme, minhas irmãs, orando pelos meus amigos. Porque eu sei que como Jó orou pelos seus amigos, quando ele orava pelos seus amigos, os milagres, né, aconteceram na vida dele. Em nome de Jesus, eu sigo firme orando por vocês, pela casa de vocês, na simplicidade aqui, do meu jeito, mas eu sei que o Senhor me ouve, que o Senhor me vê, que Ele me assiste e que Ele ouve a minha oração, né, o meu decreto que eu faço pela vida de vocês e pela vida dos filhos de vocês, os seus familiares, seus projetos. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Minha boca ficou até seca, esqueci de beber água. Deus abençoe vocês ricamente. Vão e prospere, Daniele. A provisão de Deus, a bênção de Deus. Ai, eu vou deixar esse Provérbios. Eu até anotei aqui, irmãos, para mim não esquecer. Provérbios. A bênção do Senhor enriquece e não causa dor. A bênção do Senhor enriquece. Aleluia. E nela não há dor. Em nome de Jesus. Acho que é Provérbios 2. Nem sempre eu lembro de todas as palavras, tá, irmãos? De todos os endereços. Deus abençoe você. Com toda sorte de bênção. Se você quiser já compartilhar essa live, vai ficar salva. E logo mais, de hoje para amanhã, o Thiago coloca, né, no YouTube. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigada pela confiança, pelo amor de sempre.